Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária da Terceira Câmara Civil de Direito Público e Coletivo. Eu cumprimento as eminentes colegas que fazem parte desta Câmara, principalmente a doutora Serli, que está compondo o quórum em substituição à doutora Wandimara, que encontra-se de licença médica. Ao digno procurador de Justiça, doutor Jacó, aos advogados aqui presentes nesta manhã, servidores da casa, todos tenhamos um abençoado dia de trabalho. Eu quero participar aos eminentes colegas, o digno procurador, aos advogados aqui presentes, como já declinado, em razão da licença médica da colega doutora Wandimara, os processos os quais ela seja relatora, revisora ou, porventura, esteja com vista, serão todos adiados. E aqui eu vou anunciar para o pessoal de apoio o número 1 e 2 da pauta, que encontra-se com pedido, na verdade, está com pedido de vista para a doutora desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. Esse processo eu consultaria a colega, o número 1 e o número 2 que está com vista, a senhora, se já está se julgando o mérito ou se apenas paramos em alguma preliminar, porque se paramos preliminar não vai dar de prosseguir o julgamento. Agora, se já não se faz julgar o mérito, então esse processo, número 1 e 2, nós iremos julgar, em continuação em julgamento. A senhora fique à vontade, porque se é mérito, nós podemos até julgar e fechar o julgamento. A senhora prefere? Tudo bem. Sim. Então, o número 1 e 2 da pauta, que seria em continuação em julgamento, nesse processo, é da relatoria da doutora Wandimara, que conta-se com vista à colega desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. Como já exposta, as razões vai ficar adiado por uma sessão. A exemplo destes, o número 4 a 11 também, o 13 e 14, o 16 a 21, o 26 a 30, o 33, 36, 38 e 39, como também o 40 até o número 51, também fica adiado por uma sessão. Em continuação, também o adiamento 56, 70, 73, 74, 77, 78, 80, 90, 91, 93, 98 a 104. E, por fim, o dos 106, 107 e 109. Todos esses anunciados estão adiados por uma sessão. E temos ainda o retirado de pauta, tendo em vista o equívoco quanto à publicação, é o número 83 da pauta. Consulto as eminentes colegas se há alguma observação a ser feita quanto à ata da sessão pretérita. Não havendo nenhuma manifestação, proclamo como aprovada. Tem 2 pedidos de preferência, só para desmarcar. Eu quero informar aos dignos advogados que requereram a preferência, ambos os processos que foram requeridos, em causa própria do doutor Dorival e o doutor Ademar Santana. Eu gostaria que tivesse um pouquinho de paciência, porque a colega está em trânsito ainda, dirigindo até essa sessão. Vai ser julgado. Tá? Ela confirmou, né? Sim. Ela confirmou a presença. 32 tá? De qual? Que é, respectivamente, o 32 da pauta,
E o... É o mesmo. Também são dois processos. São advogados em posições antagônicas ou são do mesmo polo? Mesmo processo, pois é, mas em mesmo polo, mesmo cliente. Certo. Então, eu só pediria um pouco de paciência que ela está dirigindo a esta sessão. Sim, ela já me informou e eu vou consultar a colega relatora do processo. Tá? Em mesa, o grupo de processos de direito previdenciário. Eu coloco em mesa o 23 da pauta, processo... O 2... É o 1 e o 2. 1 e 2, que ambos são da relatoria da doutora Wandimara. Mas o 2 eu acho que não há necessidade. O 1, tudo bem que vai mudar. O 2 também vai mudar. Sim, mas como a senhora já ponderou, então eu já adiei por uma sessão. Então, continuando, o 23 da pauta, do processo da minha relatoria, é um RAI da comarca de Rondonópolis, tendo como agravante MFSA, representado por sua mãe Pâmela Bonete dos Santos, e como agravado o Estado de Mato Grosso e o município também de Rondonópolis, como a Sociedade de Beneficentes São Camilo, Leolino Araújo Neto e Luiz Antônio Ranchen Neto. É uma ação de indenização por dano material e moral, alega que o menor deu entrada no pronto-socorro de atendimento infantil na data de 25 de 1 de 2015, sendo realizado um raio-x que verificou a existência de edema, dor à palpação do punho direito e deformidade óssea, sendo colocado tala erroneamente, deixando o punho torto. Realizada a cirurgia para a correção da colocação de pinos, porém a mesma foi mal sucedida. Agrava da decisão que indeferiu a liminar. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer, na verdade, eminentes pares, aqui a questão é um recurso de agravo, mas o assunto é a exibição de documento, matéria de prova. Então, eu estou a entender que houve uma via inadequada à luz do regulamento contido no artigo 355 e seguinte do Código de Processo Civil, a exemplo do desembargador Maria Aparecida, que a gente vem decidindo aqui sobre esse assunto já sistematicamente, e eu estou na esteira do parecer negando o provimento ao recurso. Eu também estou, acompanho. Então, a unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Na sequência, ainda sobre o mesmo tema, trago à mesa um recurso de apelação da comarca da capital, e está no polo ativo do recurso a autarquia federal, o INSS, e no polo passivo está o Francisco da Silva. É uma ação de restabelecimento de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho, com pedido de antecipação de tutela motorista de ônibus, que, em razão da sua profissão, desenvolveu problemas de coluna, que lhe causaram invalidez permanente. O benefício foi concedido, é o 37 da pauta. O benefício foi concedido, porém retirado, comprovação de que a incapacidade permanece. Sentença julgada procedente, benefício é restabelecido. Aqui não há parecer. A prova, eminentes pares, é cabal, ela salta aos olhos de que realmente o sujeito recorrido e promovente da ação, de fato, ele contraiu uma doença degenerativa da coluna vertebral, e o que impossibilitou a continuação na sua atividade laboral, e também não há possibilidade na medicina ainda hoje de reverter esse quadro. Então, por isso que a ação for julgada de forma correta, procedente. Eu estou confirmando essa sentença no que tange o pedido principal,
Apenas eu faço um reparo, desembargador Maria Aparecida, que está há muito tempo na Câmara, sabe disso, que é a questão da correção monetária em juros de mora, que está a se aplicar aqui o INPC até a data de 30/6/09, após esses índices oficiais da remuneração básica e juros de caderneta de poupança. Os honorários advocatícios, houve uma fixação de forma equitativa, né, dentro da moldura da regra processual do parágrafo 4º do artigo 20 do CPC, e eu estou, nesse sentido, mantendo os honorários, apenas fazendo esse pequeno reparo, daí porque eu levo o processo, ao voto na conclusão de que dar provimento parcial ao apelo. Estou de acordo. Todos de acordo? Então, a unanimidade proveu, em parte, o recurso nos termos do voto do relator. Portanto, esse foi o 37 da pauta. Agora, passando para o grupo número 5, que é mandado de segurança, em mesa, o 22 da pauta, que é um RAI da comarca da capital. Quem está recorrendo é o município de Cuiabá, e tem no polo como recorrida a Milena Fernandes Tamagiro de Amorim. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Está mantido o parecer em plenário. O que está aqui a examinar? No curso, nos autos do mandado de segurança, a agravada, ela ficou classificada na 109ª colocação para o cargo efetivo de especialista em saúde, cirurgião dentista, do mencionado certame, bem como informa que não foram nomeados até o momento em que pese a nomeação de candidatos em classificação posterior à sua, bem como a contratação precária de mais de 100 dentistas odontólogos, isso fruto do edital 001/2012. Então, o que sucedeu? O juiz concedeu a liminar, e é contra essa decisão que o município se insurge, tentando, neste tribunal, reverter essa decisão. Eu estou a dizer no voto que há comprovação de contratações temporárias, consequentemente ficou evidenciada a existência de vagas, né? E por isso a liminar deve ser mantida. Todavia, há um pedido que foi, e fruto desse pedido o juiz concedeu, que ele estendeu para todos os outros candidatos da mesma situação. Então, eu estou decotando essa parte, e por isso que eu estou concluindo pelo parcial provimento do recurso. Todos de acordo? Por votação unânime, proveu em parte o recurso. Ainda, sobre o mesmo assunto anunciado, trago à mesa o 31 da pauta. Aqui, dessa feita, é um recurso de apelação da comarca de Sorriso, tendo como apelante Cleonice de Souza Lima e outros. E o município, aquele município, é a parte recorrida. Isto em decorrente de uma decisão, de uma sentença proferida nos autos do mandado de segurança, que a servidora pública municipais, ocupante de cargo de assistente social, 30 horas, alega que com a reforma administrativa ocorrida pela Lei 138/2011, foi reeditado o plano de cargos, carreiras e vencimentos de servidor público municipal da administração geral. Alega que o município não paga nem o valor mínimo do salário previsto na legislação vigor, e muito menos o atual. E no final, o juiz entendeu em denegar a ordem. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer, eu estou aqui a dizer que, como asseverar no relatório, versa a espécie sobre o recurso de apelação civil interposto por Cleonice de Souza Lima e outros contra a sentença prolatada pelo juiz da 6ª Vara daquela comarca, que denegou a segurança pleiteada nos autos do mandado de segurança, impetrado contra o suposto ato coator do prefeito municipal e também da assessora jurídica.
O fato jurídico processual revela que Cleonice da Silva Lima, Arilene Eustáquio de Souza Sela, Ivânia Montrazio Marcon são assistentes sociais do município de Sorriso, devidamente concursadas, com carga horária de 30 horas, sendo que tomaram posse, respectivamente, em 12 de 4 de 2013, 8 de 3 daquele mesmo ano e 12 de 7 do ano anterior. Entretanto, o município não paga, segundo ela alega, o salário no valor mínimo previsto na Lei Complementar número 138 de 2011, que prevê que o subsídio para as suas funções e a sua carga horária é de R$ 3.333,60. Diante disso, ele requereram administrativamente a correção do salário, segundo previsão legal, mas o Poder Público Municipal indeferiu. E por conta disso, eles aviaram o presente RIT, que foi julgado em primeiro grau pela denegação da ordem. Eu digo que faço algumas observações sobre a ação constitucional, que todos os senhores têm conhecimento, me poupo a leitura, e digo que, com efeito, a Lei 12.016 de 2009, que é a lei de regência hoje do mandado de segurança, a ser interposto sempre que o titular de direito livre e certo verifique justo receio, violação desse direito por abuso da autoridade. Por justo receio, deve-se entender o temor justificado de efetiva ameaça de lesão ao direito individual, que deve ser objetiva e atual. No caso, em exames, o apelante pretende a concessão de ordem para obter o reajuste do seu salário no valor previsto pela lei complementar, que prevê que o subsídio para o cargo de assistentes sociais com carga horária de 30 horas seja o valor de R$ 3.333,60. Voltando os olhos à questão de fundo, sem desprezo das considerações tecidas em linhas anteriores, estou convencido de que, no caso vertente, as apelantes não possuem o direito ao reajuste salarial no valor previsto pela citada legislação municipal, haja visto que houve alteração dela, que sanou o erro material apontado pelo apelante em suas informações, através da Lei Complementar Municipal 189 de 2003. Então, de acordo com esse texto dessa lei, 138 de 2000, que dispõe sobre a criação de plano de carreira e vencimento de salário do Sistema Único de Saúde do município de Sorriso, verifique-se que no anexo 1 do quadro do Grupo Ocupacional, analista em saúde, era garantido aos profissionais assistentes sociais, com carga horária de 30 horas semanais, o vencimento de importe de R$ 3.330, em razão do equívoco técnico da refidelização, já que o salário alhures mencionado é devido ao profissional que labora 40 horas, ela tem 30 horas, por isso que ela tem um valor menor do que o colega que tem a carga horária de 40 horas. Então eu faço toda essa digressão, aí corrigiu, aí houve a correção, a lei posterior corrigiu. Ela tem que trabalhar 30 horas, mas ganha 40. Hein? Pela lei, a assistente social trabalha só 30 horas. Pois é, 30 horas. Aí eu digo que é evidente que a previsão da remuneração do cargo de assistente social na área de saúde, que cumpre carga horária semanais, é de R$ 2.964, de acordo com a Lei Complementar Municipal 189 de 2013, motivo pelo qual não verifico ilegalidade no pagamento da remuneração dessas impetrantes. Então, por isso, eu estou ratificando em totum o deciso, que é objeto de impugnação desse recurso. É como voto. Todos de acordo? Eu estou de acordo. Por votação unânime, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Em mesa, o 71 da pauta. É um reexame necessário. Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, SINPEM, e Dejanimir Souza Soares interessado, e o município também de Acorizal. Isso aqui é um mandado de segurança, retorno da servidora à lotação que anteriormente ocupava. Ato de remoção inadequado, liminar de ferida, foi concedida à segurança. O parecer é pela ratificação da sentença. Eu estou ratificando. Houve uma remoção de ofício, possibilidade, previsão legal expressa, mas despida de motivação. Essa foi o cerne da questão que levou o juiz a conceder a ordem, e nós estamos aqui agora, nesse momento, ratificando. Então, unanimemente ratificou
a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do relator. Mais um processo da minha relatoria, encerrando esse grupo de mandado de segurança, é o 72 da pauta. É o reexame da comarca da capital. Interessado é a Associação de Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso, a NOREG, interessado no Estado de Mato Grosso. Aqui também no juízo de piso foi impetrado mandado de segurança, contribuição previdenciária, regime previdenciário dos notários, registradores da Lei 8.935/94, recolhimento das contribuições retroativas desde março de 2009 até a decisão liminar concedida no MS 600/2008, sem incidência de qualquer correção monetária. Inadimplemento ocorrido em razão de suas contribuições pela autoridade coatora. Expedição de documento de arrecadação individualizado, sentença concedida à ordem. Ratificada a liminar para declarar a nulidade da exigência do pagamento de contribuições previdenciária patronal pelos notários registradores vinculados à Previdência Estadual, que consta do ofício circular número tal. O parecer é pela ratificação da sentença e fora feita, lançada na forma escrita, que está sendo ratificada oralmente pelo ilustre Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacó. Ratificar o parecer, estou encaminhando o voto no sentido de ratificar a sentença. Então, unanimemente ratificou a sentença em sede de reexame necessário nos termos do voto do relator. Ao grupo agora de direito administrativo. Em mesa, o 3 da pauta é uma apelação da comarca de Diamantino. Quem está recorrendo é o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Oficial do Estado de Mato Grosso, Sintomate. A parte recorrida é aquele município mencionado. No juízo de piso foi proposta uma ação de cobrança de contribuição sindical, acumulada com exibição de folha de pagamento, servidores públicos estaduais e municipais, repasse de contribuição sindical no período 2005-2009, totalizando o valor de R$ 18.615,39. Apela da sentença que julgou improcedente o pedido. Neste não há parecer. Aqui é Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Oficial do Estado de Mato Grosso, Sintomato, servidores públicos no município, Diamantina, ação juizada após a emenda constitucional 45/2004, incidência do artigo 114, 3 da CRF, precedente do STJ e deste tribunal, competência absoluta da Justiça do Trabalho, reconhecimento de ofício da incompetência da Justiça Estadual, atos decisórios anulados e remessa dos autos da Justiça do Trabalho de primeira instância. Recurso, portanto, não conhecido. É como voto. Então, unanimemente, reconheceu de ofício a incompetência da Justiça Estadual e determinou remessa à Justiça do Trabalho de primeira instância da comarca do município de Diamantino, nos termos do voto do relator. O 24 da pauta, agravo de instrumento, comarca de Poconé, agravante município de Poconé e agravada Edelma Aparecida da Silva. Este aqui é uma ação, foi proposta uma ação de cobrança, objeto RV, agrava a decisão que determinou a juntada da ficha financeira ou contra-cheques durante todo o período trabalhado. O parecer, não há parecer, uma ação de cobrança. Senhores, é aquela situação, ele move uma ação de cobrança da URV e ele precisa da ficha financeira para apurar o quanto. E o município se nega. O juiz concede e é contra esse ato que está a insurgir neste recurso. Eu estou mantendo a decisão do juiz, porque quem é que está com todos os dados? É o ente público. Então, nesse caso, eu estou encaminhando o voto pelo desprovimento.
Então, unanimemente desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Na sequência, tem também a mesma matéria, já podia até ter anunciado, me desculpe os colegas, que é o 25 da pauta. É o mesmo assunto. É uma agravo de instrumento da comarca do Poconé, um outro servidor que foi beneficiado por essa decisão da exibição desse documento, dessa ficha financeira, o contra-cheque da agravado, e o município se negou, lhe propôs ação, o juiz concedeu, é contra esse ato que ele está a insurgir. Eu estou mantendo a decisão do juiz. Portanto, estou desprovendo o recurso. Unanimemente desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Na sequência, o 53 da pauta. O RV, colegas. Apelante Rosângela dos Anjos Santos, do Estado de Mato Grosso. Ação de cobrança, o RV, diferença salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real para o RV, pedidos julgados improcedentes. Aqui o que se tem é uma ação de cobrança, servidor público estadual, unidade real de valor, conversão de Cruzeiro Reais em URV, não há parecer, conversão errônea, observação obrigatória para todos os entes públicos, reestruturação da carreira, incorporação do subsídio do servidor, ausência de prova, índice devido, diferenças apuradas em liquidação de sentença, incorporação do percentual após o trânsito e julgado, honorários do advogado arbitramente com equidade e proporcionalidade, sentença reformada, pedidos julgados parcialmente procedentes. Recurso, obviamente, recurso provido em parte. Todos de acordo? É muito comum o padrão de defesa dos entes públicos lhe dizer que não faz jus o servidor e que teria sido incorporado, mas não traz a prova. Só faz a contra-afirmação e despida de qualquer instrumento. Como antigamente todo mundo aceitava isso. Exato, dessa forma. Como se fosse os deuses. É o 53, então, da pauta. Eu tenho mais um na mesma situação, que é o 54. Me permitam os colegas anunciar. O 54, todos com o mesmo resultado. O 55 também da pauta. Também o mesmo resultado. O 58 da pauta, o mesmo resultado. O 59 da pauta, mesmo resultado. O 60 também, a mesma matéria. Bastante igual. 60. Todos esses anunciados, o pessoal de apoio, por gentileza, a conclusão é a mesma. Provido em parte o recurso. O 75 também é o assunto da URV, mas só que este aqui eu estou dando, como há um recurso de apelo e o adesivo, eu estou dando parcial provimento ao recurso, determinando que a apuração seja feita em liquidação de sentença e provendo o adesivo. O procurador não manifestou. Há uma prejudicialidade e cerceamento de defesa que eu estou afastando, arguída pelo Estado. No mérito desse apelo, eu estou dando parcial provimento, apenas para a questão dos honorários advocatícios, tá? E há também apelação dos autores, que eu estou dando parcial provimento. Aliás, eu estou dando parcial provimento a ambos os apelos.
Tá? Estou de acordo. Todos de acordo? Então, unanimemente, afastou a prejudicial do cerceamento de defesa. No mérito, deu parcial provimento ao recurso do Estado, como também proveu, em parte, o recurso de Ana Maria do Espírito Santo e outros, nos termos do voto do relator. Oi? Retificada a sentença. Em parte. Os advogados, a colega acabou de avisar que está descendo, tá? Obrigado. Pauta 76 da pauta. Também da minha relatoria, é um reexame necessário de Nalva Socorro Nazário Lino e Estado de Mato Grosso. Não há parecer, é uma ação de cobrança para a recomposição de vencimento de incorporação das verbas devidas sobre a rubrica título julgado incorporado 61,38%. A sentença acolheu o pedido. Eu estou ratificando. Deixa eu lhe colocar a par. É a supressão de verba denominada de título julgado incorporado 61,38%. Valor pago de forma apartada do subsídio. Prejudicial de prescrição rejeitada. Preliminar de incompetência da Justiça Comum não acolhida. Preliminar de incompetência das varas da Fazenda Pública afastada e redutibilidade de vencimento, artigo 37, inciso 14, impossibilidade de supressão da verba sem respeito ao devido processo legal administrativo. Sentença ratificada. Desembargadora Maria Aparecida, de acordo? Então, vamos lá. Por votação unânime, rejeitou a preliminar e afastou a prejudicial de prescrição. E no mérito ratificou a sentença. Na verdade, senhores, por favor, façam uma devida correção. Estou observando que é só reexame necessário. Então, nesse caso, basta consignar. A unanimidade ratificou a sentença nos termos do voto do relator. Em mesa, 81 da pauta, que é o assunto da URV. Não há parecer. A solução, eminentes pares, é a mesma daqueles anteriores. É dar parcial provimento a rejeitar preliminar, cerceamento de defesa, dar parcial provimento ao Estado apenas a correção dos honorários advocatícios e dar parcial provimento ao recurso da parte em relação à incidência da correção monetária desde quando deveria ter sido efetuado o pagamento. Tá? E o reexame estou retificando em parte. Todos de acordo? Então vamos por votação unânime. Rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e deu parcial provimento ao apelo do Estado. E quanto ao apelo da Jussara Aparecida Fernandes Ribeiro, deu provimento ao recurso e retificou parcialmente a sentença, nos termos do voto do relator. 82 da pauta, novamente. Outra matéria da URV. 82 da pauta.
Dessa feita é uma apelação com o exame necessário, interessado apelante, Luziane de Abreu, Estado de Mato Grosso, é o apelante, também os interessados são as mesmas partes. É uma ação de cobrança do RV, incorporação de 11,98% nos vencimentos dos autores. A sentença foi julgada procedente. Como já anunciei, não há o parecer. A mesma situação. Estou rejeitando a prejudicial, dessa feita não de cerceamento, mas de prescrição, e no mérito dando parcial provimento ao apelo do Estado, quanto aos honorários, e parcial e dou provimento ao recurso dos autores. E com isso estou retificando em parte a sentença. Então, a unanimidade rejeitou a prejudicial de prescrição e no mérito deu parcial provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso. 85, 85, Eu vou dar uma verificada. Está fazendo mais monocrático, não? Quanto ao apelo de Luziane de Abreu e outros, deu provimento ao recurso e, em sede de reexame necessário, retificou em parte a sentença, nos termos do voto do relator. 84 da pauta é a mesma matéria. A conclusão, só que nesta não há preliminar ou prejudicial. Então, estou dando provimento parcial ao apelo do Estado e provimento ao recurso da Ângela Maria Ferreira e outros. Consequentemente, retificando em parte a sentença, nos termos do voto do relator. (85) em mesa. 85 em mesa é uma apelação com exame necessário da comarca de Sinop. O apelante é o município de Sinop e a apelante também é Maria Cecília Niedo Zubler e as mesmas partes no polo passivo. É uma ação movida pela servidora no cargo de fonoaudióloga, percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. A ação foi julgada parcialmente procedente. Não há parecer. Nesse caso aqui, desta profissional, eu estou rejeitando a preliminar de constitucionalidade da lei municipal, que é reiteradamente feita pela Procuradoria daquele município. No mérito, estou negando o provimento ao apelo interposto pelo município de Sinop. Em relação ao recurso de apelação de Maria Cecília Niedo Zubler, eu estou rejeitando a prejudicial de prescrição e, no mérito, estou dando parcial provimento somente para majorar os honorários do vocatício. E quanto ao exame da sentença, retifico em parte a sentença. Então, a unanimidade rejeitou a preliminar de constitucionalidade, afastou. A unanimidade afastou a arguição de inconstitucionalidade da lei municipal e, no mérito, negou o provimento ao apelo do município. Em relação ao recurso voluntário de Maria Cecília Niedo Zubler, rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, deu parcial provimento. E, em sede de reexame necessário, retificou em parte a sentença. 86, mais uma da URB. Dessa feita é também uma apelação com o exame necessário, comarca capital, Rosângela Cátia de Oliveira e o Estado de Mato Grosso, o apelado. Aliás, é a Rosângela que apela. É uma ação de cobrança, funcionária pública, URB, determinar a incorporação de 11,98% na folha de pagamento, perda ocorrida quanto à conversão do cruzeiro para o real, pagamento de valores pretéritos decorrente da incorporação, sentença julgada extinto o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 269. Esse é aquele caso que ela já teria recebido. Né? Eu estou a dizer,
A ação do servidora pública estadual, unidade real de valor, conversão de moeda cruzeiro real, apuração da diferença devida, cálculo condicionado à existência de lei implantando o regime de subsídio, impossibilidade, vedação expressa do parágrafo 1 do artigo 460 do CPC. Provimento. Reexame necessário, estou ratificando a sentença. Então, estou dando provimento ao apelo da autora para excluir da sentença a condição imposta e retifico parcialmente o ato sentencial em reexame, então somente para determinar a correção monetária após 30/6/2009, sendo que o índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança, TR, e a condição imposta na parte dispositiva do exercício atacado seja excluída. É como voto. Unanimemente deu provimento ao apelo da autora e retificou em parte a sentença nos termos do voto do relator. Mais um da... Mais um também da URV. 87, 88, 89, 92 e 94. Todos do mesmo assunto da URV. 87. Bom dia. Vamos lá. 87, estou dando parcial provimento ao apelo, retificando em parte a sentença. Então, 87, a proclamação. A unanimidade proveu em parte a sentença e retificou parcialmente, deu provimento parcial ao recurso e retificou em parte a sentença, nos termos de voto do relator. 88. Deu parcial provimento ao recurso do Estado, como também parcial provimento ao recurso dos autores, e retificou, em consequência, em parte, a sentença. 89, da pauta. Deu parcial provimento ao apelo do Estado e retificou parcialmente a sentença. 89, porque o único apelante é o Estado. 92, da pauta, como já anunciado, a unanimidade rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, negou provimento ao apelo do Estado. Retificado em parte a sentença, apenas para correção, em parte a sentença, nos termos do voto do relator. E, por fim, o 94 da pauta. A conclusão é: a unanimidade negou provimento ao apelo do Estado e, em sede de reexame necessário, retificou em parte a sentença nos termos do voto do relator. Vamos anunciar, então, o digna colega, desembargadora Maria Erotides. Vou só separar ali para ela, processo pela manhã. A pedido de preferência, desembargadora Maria Erotides, é o 32 da pauta, é o apelação 30.514/2014, Comar Capital, apelante Ministério Público, apelado Dorival Alves de Miranda e apelado também Luiz Marinho de Souza Botelho e outros. É uma ação civil pública de responsabilidade por improbidade administrativa. Procedimento administrativo investigatório desmembrado do procedimento 062/2000, ocupação de cargos irregulares junto à Câmara Municipal. A ação foi julgada improcedente, expedida exordial, e é contra esse ato
que insurge o Ministério Público. O parecer é pelo provimento do recurso de apelação, a fim de que os apelados sejam reconhecidos autores da prática ímproba, cuja materialidade restou comprovada nos autos e elas sejam penalizadas nos termos do que prevê a Lei 8.429 de 92. É o parecer. Fica mantido isso aí. Mantido o parecer. Desembargadora Maria Tito está com a palavra. Não vai ter sustentação? Não, só preferência, né? É isso? Ah, tem sustentação? Perdão. Então, a sustentação oral, então eu ouço a Procuradoria em momento posterior. Com referência à ausência de intimação, há certidão nos autos dizendo que os advogados foram intimados. A publicação ocorreu através do Diário da Justiça, que circulou no dia 27, quarta-feira passada, e todos são procuradores dos apelantes. Eu não vejo como não. Pois não. Como não foi intimado? Publicação no Diário Oficial, dia 27 de janeiro, doutor. O senhor não é advogado de todos? Olha aqui. Porque ele está aqui nesse Luiz Marinho e outros, ó, aqui. Aí o advogado que assina é o que está lá. A classificação, então, não sei. Olha. Ele é um dos advogados. Tomás Roberto Nogueira? O senhor é subscritor do apelo do Luiz Marinho e outros. O senhor subscreveu as razões de todo mundo. Aqui. Também. Está na página 20. O senhor não quer ver? O senhor subscreveu a razão de todos. Quando são vários advogados, coloca o nome de um, coloca e outros. Tá, o senhor também não tem legitimidade para questionar com relação aos outros, então. Então, eu entendo que ele está intimado e vou proceder ao julgamento. E também, e ele representa todos os outros, inclusive assinou a peça recursal junto com os outros. E subscreveu a peça do recurso, as razões do recurso junto com outro advogado. Ele subscreveu a peça recursal junto com os outros advogados. Ele vai suscitar essa questão, obviamente, no plenário. Não vai? Bem? O senhor não vai suscitar essa questão pública? Não. Quando são vários advogados, intima um, né? Então, Bom, de qualquer forma, eu acredito que não vai haver prejuízo, porque a ação civil pública foi julgada improcedente pelo juízo de primeiro grau. A sentença foi subscrita pelo Dr. Alex Nunes de Figueiredo. Na ação civil, o Ministério Público procurava a condenação do Dr. Luiz Marinho, então presidente da Câmara Municipal, e outros, em razão da existência de funcionários fantasmas na Câmara de Vereadores nos anos de 1999 e 2001. O Ministério Público entende que esses fatos ficaram provados no inquérito civil
disse que as provas do inquérito foram desconsideradas. E nessas contrarrazões apresentadas pelo Dorival Alves de Miranda e pelo próprio Luiz Marinho e outros, eles pretendem a manutenção da sentença. A Procuradoria opina pelo provimento do apelo. Esse é o relatório. É, o relatório. Muito bem. Qual dos dois, por gentileza, vai fazer a sustentação oral? Esteja com a palavra, por favor. E os senhores são advogados da mesma parte ou são partes distintas? Eu sou advogado em causa própria. Em causa Dorival própria. Alves de Pois Miranda. não. O senhor está com a palavra, o senhor tem 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente desta Câmara Civil, doutor desembargador Márcio Vidal, excelentíssima senhora doutora Maria Herotildes Kneipe, digna relatora deste processo. Fui, juntamente com outras pessoas, denunciadas pelo Ministério Público e respondemos a esta ação de improbidade administrativa em razão de denúncias feitas pelo órgão de combate à corrupção através do cognominado Ceará, pessoa que vive praticamente de fuxicos e de maldizeres das pessoas que ele sequer conhece e que leva ao Ministério Público a derrocadas, como é o caso do presente processo. Nós vimos que ele se baseou nos depoimentos de apenas 2 pessoas e nenhuma outra investigação para dar cabo ao presente processo. Pessoas estas que, posteriormente, na instrução em juízo, vieram a desdizer o que haviam dito. As pessoas disseram que não conheciam Dorival Miranda e nem Adhemar Franco como funcionários da Câmara e sequer os viam no recinto da Câmara. Posteriormente, em juízo, a senhora Fabiana Orlandi, disse que conhecia todos e os via trabalhando, como se pode ver de seu depoimento a folhas 644, quando ela própria diz que eu me recordo muito bem da fisionomia de ambos. Aí pergunta ao juiz: trabalhando lá? A testemunha responde: trabalhando lá. Se foi nesse período que se fosse nesse período, eu posso precisar que já tenha algum tempo. Depois, mais à frente, o juiz pergunta: quando a senhora prestou essas declarações ao Ministério Público, disse que não conhecia Adhemar Santana Franco e Dorival Alves de Miranda. A testemunha: sim, eu não consegui fazer analogia à figura e nome. Mais à frente,
Não, atrás. A senhora se recorda de ter os visto trabalhando lá? A testemunha responde: certamente vi, excelência. Mais à frente, nós temos a testemunha ou melhor, atrás, nós temos a testemunha Domingos Amadeu Rodrigues, cujo depoimento está gravado no RD, tá? As folhas 644. O senhor, nesse período de 1999 a 2000, foi funcionário da Câmara Municipal de Cuiabá, ou frequentou, ou foi vereador, ou seja, alguma atividade que o fez ficar próximo dela, era próximo, aqui está errado. Aí diz a testemunha: eu fui funcionário do gabinete do vereador Profeta, até o final do mandato dele. Nesse período do ano de 1999 a 2000, o senhor conhecia Dorival Lopes de Miranda, mas é Dorival Alves de Miranda, aqui presente. A testemunha: eu conheci ele lá porque o vereador Profeta disse que ele era assessor jurídico do gabinete dele. O juiz: o doutor Miranda tinha uma sala própria para trabalhar? Ele ia trabalhar todo dia ou ele ia quando o Profeta chamava? A testemunha disse: todo dia eu via ele lá no gabinete, e quando a gente passava lá, e muitas vezes quando a gente ia na sessão, ele estava lá assessorando o Profeta na mesma sessão. O juiz: o senhor ia lá de quando em quando? A testemunha: eu ia quase todos os dias porque a gente tinha que passar por lá para ver aonde que a gente ia fazer algum serviço nos bairros. Que horário o gabinete funciona? O gabinete funciona cedo. Começa o expediente às 8 horas da manhã. E essa sessão da Câmara? E as sessões da Câmara? As sessões da Câmara era só à noite. Em relação aos outros, aí ele vai falar em relação às outras pessoas. Então, excelências, nós vemos aqui que não houve qualquer ato de improbidade por parte deste ora defendente. E também que jamais foi funcionário fantasma da Câmara Municipal. Assim, peço que Deus ilumine a senhora relatora e que ela veja com justeza a análise deste processo, uma vez que de tudo que dos autos consta, não se pode constatar qualquer ato improbo por parte do ora defendente. Muito obrigado. O sacerdote... um outro advogado, por favor. Perdão. Excelentíssimo desembargador Márcio Vidal, digno presidente desta turma recursal, excelentíssima desembargadora Maria Iotides, desembargadora Maria Aparecida, desembargadora Serli, representante do Ministério Público, meus cumprimentos, servidores, colegas. Apenas, excelência, peço a palavra para pontuar que o apelante, Ministério Público, invoca que houve nulidade na sentença em razão de ter sido desprezada
o inquérito civil instaurado. Porém, como vimos aqui na fala do nosso colega Dorival Alves Miranda, inquérito não passa pelo contraditório. Sequer tivemos conhecimento do inquérito civil instaurado. Apenas e tão somente após a propositura da ação. Antes não tivemos conhecimento de nada. Inclusive a própria testemunha do Ministério Público afirma em juízo que, em sede do inquérito, disse não conhecer Adhemar Santana Franco, tampouco Dorival Alves de Miranda, em razão de não ter ligado o nome à pessoa. Exatamente por não estarmos presentes no dia que foi ouvida no inquérito civil público. Como todas as testemunhas ouvidas em sede do inquérito, não contou com a nossa presença, mesmo porque não passa pelo contraditório. Agora, todas as testemunhas levadas pelo Ministério Público estão aí, os CDs das oitivas delas, todas, sem exceção, perante o juízo, nos reconheceu, tanto eu quanto o doutor Dorival Miranda, que estávamos presentes na audiência, nos reconheceram, afirmaram textualmente, perante o senhor promotor, perante o juiz de direito e todos presentes na sala, inclusive o vulgo Ceará, autor dessa descabida denúncia, que nos conhecia, que nos via frequentemente na Câmara Municipal, que sabia que nós trabalhávamos no gabinete do vereador Profeta, que estávamos lá sempre que estiveram presentes, estavam. Outro ponto a se destacar é que o Ministério Público, em sede de inquérito, encaminhou um ofício à Câmara Municipal, solicitando informações acerca dos servidores denunciados. Só que, curiosamente, no ofício que consta dos autos aí, não consta o nome de Adhemar Santana Franco. Mesmo porque a Câmara jamais poderia responder sobre a lotação de Adhemar Santana Franco, porque não consta do ofício do digno promotor de justiça à época. Então, excelências, apenas, então somente para pugnar que seja mantida a sentença de primeiro grau, vez que bem lançada e de acordo com as provas produzidas em audiência, passado pelo crivo do contraditório. Muito obrigado. Ouça-se a douta Procuradoria. Senhor presidente, a Igreja, a Câmara, nobres advogados, pelo que eu pude extrair do parecer, já que não conheço o processo, a questão ela envolve a produção de provas, né? A aceitação ou não dessa prova como suficiente para a procedência da ação. O Ministério Público entende que as provas produzidas nos autos são suficientes para autorizar a procedência da ação, o provimento do recurso, e a questão que deve ser dirimida é essa interpretação. Se a prova produzida no inquérito civil público, o parecer diz que ela foi depois ratificada em juízo. E eu não tenho conhecimento, não tenho os autos em mãos para saber se realmente essa prova foi ratificada em juízo depois ou se ficou apenas no inquérito. Mas, de qualquer forma, nesta oportunidade, eu ratifico o parecer e pugno pelo provimento do recurso. Retorno a palavra à douta relatora. Egregia Câmara. Eu vou tentar explicar para poder ficar mais compreensível. Em princípio, havia uma denúncia de que na Câmara Municipal estavam lotados 35 funcionários nas secretarias e 356 funcionários nos gabinetes, todos fantasmas. Essa foi a denúncia inicial. O Ministério Público instaurou um inquérito, fez uma investigação demorada, profunda, e constatou que não eram verdadeiros os números. E sobraram apenas 4. Dos 35 das secretarias e dos 356 dos gabinetes, sobraram 4. 2 deles, o doutor Adhemar
e o doutor Dorival, e ainda Solange Regina e Joel José, que eram assistentes de plenário. Então, vejam, a Solange, o Joel e o Dorival eram assistentes de plenário. O plenário somente se reúne à noite. E o doutor Ademar como apoio legislativo. Ele era secretário de apoio legislativo. Durante a produção de provas, as pessoas disseram que eles não eram fantasmas, que eles eram vistos. Tá. O que se confirmou no inquérito? A irregularidade do ponto de controle de entrada e saída dos funcionários, desses 4. E eu indago, o ponto irregular de todos, porque não é irregular só deles. Na verdade, a irregularidade a gente constata, tem 30 laudas aqui de pontos que não eram assinados, que se não sabia horário, e considerando que eles teriam também, como eles só eram secretários de apoio de plenário, eles só deviam atuar à noite. Durante o dia, eles deviam prestar serviços, inclusive extra, porque é o que acontece normalmente com os vereadores, é dever deles. Então, eu não consigo ver prova para condenação em improbidade administrativa. Só com essa prova do ponto administrativo. Inclusive, eu fiz isso aqui, porque eu não tenho dúvida que algumas condutas eram antijurídicas. Mas daí a tirar uma improbidade administrativa que exige dolo, eu não consegui. E olha que eu tentei. Não vou mentir, não, porque eu futuquei para a gente ver o que tinha aqui, o que dava para tirar. Só com esse ponto, doutor, eu não consigo. Eu estou mantendo a decisão do magistrado, peço vênia ao Ministério Público, mas eu estou mantendo a improcedência firmada pelo juiz do primeiro grau, negando o provimento ao recurso. Desembargadora Maria Aparecida. Senhor presidente, só pelo depoimento do doutor Dorival frente a esse plenário, ele demonstra que realmente ele nunca deveria ser um fantasma, porque demonstra uma pessoa de uma certa idoneidade, uma pessoa, né, coerente com as suas obrigações funcionais. Por outro lado, também o outro servidor. Agora, a irresponsabilidade de determinado órgão que é dos recursos humanos em não manter devidamente o registro de pontos, verificar, isso não só acontece nas câmaras de vereadores, mas até mesmo dentro dos órgãos estaduais, todos eles têm esse problema com ponto não funciona, outra hora é só assinar ponto. Então, eu também não fiz a revisão e não vislumbrei provas suficientes para que realmente fosse reformada a sentença do magistrado. Portanto, eu acompanho a eminente relatora. Desembargadora Serli. Sou completamente de acordo. E mesmo porque, se todas as testemunhas que foram ouvidas em juízo, vendo as pessoas, reconheceram e disseram e declararam livremente, na presença do Ministério Público, sob juramento de que eles trabalhavam e reconheciam, não tenho dúvida nenhuma. A questão escrita, a questão de técnica de ponto e tal, nós temos dificuldades com os pontos até eletrônicos, com o dedo, com questão até com a tecnologia a gente tem dificuldade. Improbidade, para ser reconhecido a improbidade, tem muito mais detalhes, não é assim. E depois tem outra coisa, de todos esses números que foram lançados como tendo equívoco, e o Ministério Público diligentemente investigou tudo e viu que de 300, 400, o número de 400, apenas 4, eu já olharia de outra maneira. Tipo assim, fez uma operação penal, que o Ministério Público ele é detalhista nessa parte, a gente sabe disso. Se eles levantaram, fizeram uma sindicância e verificaram que não existia nada de equivocado, nada de errado, nenhuma improbidade com o resto desse povo todo, chamaria mais atenção a esses 4. Então, não tenho dúvida nenhuma de acompanhar a relatora e ainda dizer mais. É muito duro. Uma pessoa que trabalha todo dia, que vai lá e, de repente, do nada, você é um bandido.
essas coisas a gente tem que ter muito cuidado, porque para sujar a imagem de uma pessoa, o nome é uma palavra, e para retornar é muito difícil. Então, não tenho dúvida nenhuma e de acompanhar e chamar mais atenção para ter delicadeza quando a gente for colocar uma pessoa numa situação dessa, para ela se defender, para ela ter que gastar o seu tempo, administrar a sua família, administrar a sua imagem. Então, a gente tem que ter, nós, autoridades, temos que ter muito cuidado quando a gente vai fazer isso. Então, essa é a minha palavra. A unanimidade improveu o recurso nos termos do voto do relator. Desembargadora Maria Ortiz, tem o 12 da pauta, é um recurso de agravo da comarca de Sinop, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso é a parte recorrente e aquele município está no polo passivo do recurso. É uma Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso por meio de defensora da segunda instância, Ana Leonardo, que vem interpor o recurso de agravo. Não há parecer. Com a palavra do outro relator. Igreja Câmara, esse é aquele recurso de sempre, né? Quando a Defensoria Pública pretende os honorários, e a gente vem trazendo sempre que a partir da emenda constitucional 80, que eles passaram a ter autonomia, se igualaram, eu estou negando o provimento ao agravo e mantendo a sentença. Todos de acordo? A unanimidade em prover o recurso nos termos do voto da relatora. 52 da pauta, perdão, 52 da pauta, desembargadora Maria Aparecida, é um recurso de apelação da comarca de Campo Novo do Parecis, apelante ao Banco do Brasil e o município do Campo Novo do Parecis, não sei por que veio parar aqui, mas desconstituir o débito fiscal, a nação anulatória, perdão, tem um município aqui, decretar a nulidade da multa administrativa, foi julgada improcedente a ação, não há parecer. Sim. Isso é aquela questão de legislar sobre tempo de espera em fila bancária. Então, a preliminar, há uma preliminar sobre reserva de plenário, dizendo que a matéria tinha que ser levada a conhecimento da Corte Plenária, mas isso eu estou dizendo que o Supremo... Isso, por causa de fila de banco. Então eu estou dizendo que isso o Supremo já julgou em repercussão geral, eu estou afastando a preliminar de legitimidade e estou negando o provimento. Na verdade é o seguinte, o tempo de espera na fila foi de 14 horas e 54 minutos a 15 horas e 43 minutos, 49 minutos. E se aplicou uma multa de R$8 mil. Foi a primeira vez que o banco se insurgiu nisso e eu estou tomando a liberdade de dar provimento ao recurso e estou substituindo a multa imposta pela pena de advertência conforme previsão legal. Estou de acordo. Estou, sim, senhor, estou dando provimento. Todos de acordo? A unanimidade proveu o recurso nos termos do voto da relatora. 57 da pauta, de apelação, comarca Primavera do Leste, apelante Domingos Silva Paiva, Instituto Nacional de Seguro Social, autarquia. 57, ação de aposentadoria e invalidez de acidente de trabalho, acumulado com pedido liminar, tutela no espaço, acidente de trabalho ocorrido, a ação foi julgada improcedente por ausência de prova, né? Foi isso, desembargador? Foi. 57, não isso há mesmo. parecer. E assim, eu sinto muito, né? Porque esse cidadão era um trabalhador rural que, num acidente de trabalho, ele perdeu 3 dos dedos da mão, salvo engano. 3 ou... deixa eu me lembrar se foram... Cidinha, não tenho como. Tá, olha, por isso até que eu trouxe... eu vou lhe dizer por quê. 4 dedos, não são 3, são 4 dedos da mão. Tá. O problema é que esse senhor, ele foi oportunizado para ele a prova, para ele poder se submeter à perícia. Acontece que ele se mudou para o estado do Maranhão, conforme certidão do oficial de justiça, e não foi feita nem perícia, nem houve produção de prova oral, não houve nada.
E, por isso, o juiz entendeu que só o que estava na inicial não teria como ele produzir outras provas em virtude da preclusão. Então, ela disse que seria imprescindível a realização da prova para comprovação da invalidez, e ele não estava recebendo auxílio-doença no período, e eu estou mantendo a sentença. Eu estou vendo que não tem realmente como fazer. Até peço que vocês, por gentileza, reexaminem, porque eu não vi como mudar essa sentença. Tem uma declaração. Do início. Tem o CAT, tem a comunicação de assistente de trabalho, mas perícia, não. Pede a vista e dá uma olhadinha para vocês verificarem, que eu fico até mais tranquila. Após a relatora ter negado provimento ao recurso e ratificado a sentença, a revisora pediu vista dos autos. Tá. E, assim, a vogal aguarda, julgamento adiado. Tem um detalhezinho, assim, ele não era exclusivamente trabalhador rural. Tem prova que ele já trabalhou como comerciário, tem outras provas nos autos além disso. Eu vou ficar mais tranquila também se vocês reexaminarem. Obrigada. Desembargadora Maria Ortiz continua com a palavra para relatar e votar o 79 da pauta. É uma apelação com reexame necessário da comarca da capital, estado de Mato Grosso e também Entre Rios Florestal Limitada. Mandado de segurança, suspensão da inscrição estadual por suspeita de envolvimento em crime de favorecimento ligado a servidor da saúde e meio ambiente. A sentença concedeu a segurança. O parecer é pelo desprovimento do recurso e, consequentemente, que seja ratificada a sentença. Com a palavra, doutor. Mantido o parecer. Ele teve a inscrição estadual suspensa. 79 da pauta. Ele teve a inscrição. A empresa é uma empresa industrial comercial do ramo de madeira, localizada no município de Nova Bandeirantes, e teve a sua inscrição estadual cancelada sem observância do devido processo legal. O juiz, então, concedeu a segurança. Eu estou improvendo o recurso e ratificando a sentença. De acordo. A unanimidade improveu o recurso e ratificou a sentença nos termos do voto da relatora. 97, desembargadora Maria Ortiz. É um agravo instrumento Wellington Henrique Santo de Resende, o estado de Mato Grosso. 97. Vamos ver. O impetrante foi eliminado da avaliação física, de concurso público, na fase da avaliação física, porque ele não foi convocado para o teste psicológico. O Estado marcou a data para a realização do teste psicológico, mas como ele fez nova avaliação física, né, ele não teve tempo de se inscrever para o teste psicológico. Ele disse que o edital previa o lapso temporal mínimo de 10 dias. Eu neguei provimento ao apelo monocraticamente, que o juiz julgou improcedente, né? O problema é aquele que a gente sempre vem examinando. Ele só foi submetido à nova avaliação física por força de mandado de segurança, por força de decisão judicial. Ele era candidato a soldado da Polícia Militar. E ele só depois que ele se submeteu a uma nova avaliação física que ele foi levado para a avaliação psicológica. Só que a avaliação psicológica seria um dia depois da publicação desse resultado da segunda avaliação física que ele se submeteu. Então, ele não teve tempo suficiente de exatamente. E, por isso, ele foi considerado inapto e foi reprovado no exame. Ele pleiteou uma nova oportunidade de um novo exame psicológico, e eu estou mantendo a sentença do juiz que negou. De acordo? A unanimidade improveu o recurso
nos termos do voto do relator. Eu agradeço a presença e o trabalho desenvolvido pela colega desembargadora Maria Erotides. Dando sequência, o 34 em mesa, recurso de apelação da comarca de Quina, apelante em American Tower do Brasil, seção de infraestrutura limitada, Estado de Mato Grosso. Isso aqui é uma ação declaratória no juízo de base de inexistência de uma obrigação tributária. Pediu a liminar, tá? A sentença negou o provimento. Isso é o seguinte, é uma obrigação tributária, ICMS. A empresa argumenta que a mercadoria apreendida era para deslocar para outra unidade, uma filial da empresa. Porém, ela não prova isso, que foi feito esse deslocamento. Em razão disso, foi denegada a ordem e eu estou confirmando a sentença. Por isso que eu estou encaminhando o voto pelo desprovimento do recurso. O parecer não tem parecer. Então, a unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do relator. O 35 da pauta também é da minha relatoria. 35 da pauta, apelação comarca de Alto Floresta, apelante município de Alto Floresta e Casa Grande Derivados de Petróleo Limitada. Aqui é uma ação de cobrança de cheque, conta corrente no valor de R$19 mil referente ao pagamento de combustível. Alega que o cheque foi devolvido por motivo de contra-ordem para a sustentação do pagamento. Requer o pagamento da dívida acrescida de juros e correção monetária desde a data da obrigação. A ação foi julgada procedente, não há parecer. Eu estou dando parcial provimento apenas para corrigir a incidência do índice, na verdade, é até uma redundância, da correção monetária aqui. De acordo com o artigo 1º F da Lei 9.449 de 97, com redação da Lei 11.969. Portanto, estou encaminhando o voto para parcial provimento, que seja calculado de acordo com o IPCA. Todos de acordo? A unanimidade deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O 95 da pauta é um reexame necessário apenas. Comarca de Nova Monte Verde, o interessado é o Antônio Romualdo Neto e o município de Monte Verde. É uma ação popular, a existência de cemitério irregular no município em razão da ausência de licenciamento da declaração ambiental, causando poluição ao meio ambiente, quer dizer, até o defunto não tem mais o direito de ser enterrado. O parecer é pela reforma, portanto, pelo provimento do recurso e o reexame necessário que seja julgado extinto, né, processo. Eu estou, ação de cunho obrigatório, indenizatório, legalidade e lesividade do meio ambiente, não demonstrado, extinção da ação sem julgamento do mérito, sentença ratificada. Eu estou, portanto, encaminhando o voto, na verdade é só o reexame necessário. Eu estou apenas ratificando o ato sentencial. Então, a unanimidade ratificou a sentença sobre reexame necessário, nos termos do voto do relator. Aqui nós temos agora um grupo de embargo de declaração, portanto, 69 da pauta. 69, não, 6 da... Não, 69, o 6 da pauta complementar 2, o 1 da pauta complementar de número 3, o 2 da pauta complementar de número 3, o 3 da pauta complementar 3, o 4 da pauta complementar 3. Todos esses da minha relatoria desprovendo os embargos de declaração. Estou de acordo. A unanimidade desproveu os embargos nos termos do voto do relator. Desembargadora Maria Aparecida tem o 61 da pauta, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, o 2 da pauta complementar, o 3 da pauta complementar, 4 da pauta complementar, 5 da pauta complementar, 6 da pauta complementar, o 7 da pauta complementar e 8 da pauta complementar. Todos rejeitados. A unanimidade desproveu os embargos de declaração nos termos do voto da relatora. Vamos ao grupo do agravo regimentário da minha relatoria. O 108 da pauta. O 108 e o 13 da pauta complementar número 12, eu não conheço do recurso. Ele está insurgindo contra a decisão que negou os efeitos do recurso. Então, portanto, eu estou não conhecendo, por ser inadmissível essa espécie de recurso ao ato que está se impugnando. Todos de acordo?
o 108 e 13 da pauta complementar número 2, a unanimidade não conheceu do recurso nos termos de voto do relator. Agora, o 1 da pauta complementar ainda da minha relatoria, 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, 17, 18, 1 da pauta complementar 2, 2 da pauta complementar 2, 3 da 2, 5 de 2, 7 de 2, 8 de 2, 9 de 2, 10 de 2, 11, 12, 14 de 2, todos eles estou improvendo o recurso de agravo regimental, é sobre a URV. A unanimidade proveu o recurso nos termos de voto do relator. Em continuidade ainda é o agravo regimental da minha relatoria, o 15 da pauta 2, o 16, o 17, o 18, o 19, o 20, o 21, o 22, o 23, o 24, o 25, o 26, o 5 da pauta complementar 3, o 6 da 3, o 7, 3, 8, 3, 9 do 3, 10 do 3, 11 do 3, 12 do 3, 13 do 3, 14 do 3, 15 do 3 e o 16 do 3. Também todos eu estou improvendo o recurso. Vamos de acordo? Por votação unânime, improveu o recurso nos termos do voto do relator. Desembargadora Maria Aparecida. O 15 da pauta geral, 96, 105, o 9 da pauta complementar, o 10 da pauta complementar. A unanimidade improveu o recurso nos termos do voto do relator. Tem mais? 109 julgados. Ok. 109 processos julgados. Não havendo mais nenhum processo a ser levado a julgamento nesta sessão, eu agradeço o empenho de todos e declaro, portanto, encerrada a presente sessão.